Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta terça-feira, nós temos a participação do Dr. Clemente, gentilmente vindo ao programa, e também a presença do Júnior Bozella, vereador na cidade de São Vicente, um dos principais articuladores do governo do estado, junto aos munícipes de São Vicente. Eu queria mandar um abraço especial aqui ao meu amigo Dr. Curvelo. Falei com ele pelo telefone, fiquei feliz em saber que ele está bem, sempre uma alegria muito grande. Dr. Curvelo, que tem o programa Odonto News aqui na nossa grade, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande. O programa de hoje está apenas começando e, naturalmente, que o que mais se discute nas rodas políticas, acho que lá em São Vicente é na Praça Barão do Rio Branco ainda, não é isso, Bozella? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, Dr. Clemente, companheiro, a todos os amigos que nos acompanham. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, lá nas rodas, né, nos bastidores, nas fofocas. Mas é lá na praça, o cafezinho ali na Praça Barão. Não é Praça Barão, é Praça Barão. Tem um jornaleiro lá, tradicional, não é isso? Tradicional. São onde as rodas políticas se encontram e ficam debatendo. Legal. E aqui é no Carioca, mesmo a Câmara saindo do Paço Municipal, o Carioca continuou sendo um ponto de discussão, né, Clemente? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Júnior. A toda a equipe aqui, você telespectador. Não, o Carioca realmente não vai mudar, né? Eu acho que aquilo vai ficar a vida inteira ali como um ponto, não apenas um ponto de encontro, mas um ponto de discussão de problemas ou soluções políticas. É verdade. Né? A gente tem essa... Mas, enfim. Agora, o tema que mais se discute, né, naturalmente, é a questão partidária, as composições estão sendo feitas. São Vicente um pouco mais turbulento, né? Tem mais grupos políticos numa discussão. Em Santos, acho que a coisa está mais polarizada, né? Acho que caminha para um grande jumbão aí do Paulo Alexandre, né, Clemente? Eu acredito que sim. Tudo indica, porque, na verdade, na primeira eleição já ocorreu dessa forma, né? Acho que a grande maioria dos partidos o apoiaram e não vejo como, nesse exato momento, pelo menos, alguma mudança significativa. A menos que a eleição seja prorrogada por mais 2 anos, né, Augusto? Há essa discussão muito forte, né? Aí eu acho que teria alguma uma coisa no ar, mas... Como é que o PSDB tem discutido essas... Há uma especulação muito grande, aumento de mandato de senador, o tal do distritão. Como é que o PSDB de São Vicente vem discutindo isso, Bozella? Olha, eu tenho acompanhado isso bem de perto, Augusto, até porque nesse período, né, de organização, o ano ímpar, a gente costuma dizer muito isso, é o ano de organização, e o ano par é o ano de eleição. E essas mudanças, essas discussões que acontecem no Congresso, elas têm atrasado um pouco essa parte de organizar partido, enfim, tem atrapalhado. Então a gente tem acompanhado para tentar decifrar, imaginar o que vai acontecer, porque a gente tem até 30 de setembro para você fazer as mudanças de partido e organizar, montar a chapa de candidatos a vereador e etc. Discutir as composições, organizar a eleição para prefeito, e isso que o Congresso tem discutido atrapalha um pouco, porque você não sabe se trata de distritão, é um tipo de composição. Se acaba com as coligações, é uma outra maneira também de se movimentar e de se organizar. E ao mesmo tempo, o tempo não espera, né? O Augusto vai passando e a gente não sabe. E tem prazo, né? E muitas das vezes os municípios, né? É sempre assim. No Congresso, o deputado e o senador ele acaba sempre legislando em causa própria. E os municípios sempre acabam servindo de cobaias, vereadores, enfim, serve de laboratório. Então essa é a grande preocupação, para que se não haja nenhuma injustiça. Então a gente tem discutido lá internamente no PSDB os modelos. Eu entendo acho que o distritão não é a melhor solução para o sistema político. O que eu tenho dito publicamente nos veículos de comunicação que eu tenho participado, tenho tido oportunidade, é que eu acho que a grande sacada, né, a grande solução da reforma política é a unificação dos mandatos, unificar as eleições, porque eleição de 2 em 2 anos engessa os municípios. Mas você seu pensamento já seria para essa próxima eleição ou pularia essa? Na verdade, assim, se você, da forma como eles estão discutindo, não vão prorrogar o mandato, vão permitir um mandato de 6 anos.
para vereador e para prefeito, para conseguir, na outra de deputado, ter a junção dos mandatos. A unificação dos mandatos. Eu entendo que isso que estavam discutindo agora de reduzir para 2 anos, como é que alguém consegue governar uma cidade em 4 com esse sistema? Na verdade, seria uma eleição para ter um mandato de 2 anos. Eu ouvi isso também. E eu vi muita gente dizer, viu, Clemente? Se for 2 anos, eu não saio candidato. Mas tem gente falando o contrário também, de 6. Mas, por exemplo, tem gente lá na Câmara e no Senado que fala, não, em prorrogar os atuais mandatos por 2. Aí o cara fala, não concordo, porque na verdade ele não foi eleito para isso. Porém, eu concordo que para a próxima seja 6 anos, por exemplo, para regularizar. Você não muda a regra do jogo. Você não muda a regra do jogo. Ou seja, quem vai ser eleito já sabe que vai ter 6 anos, então. Que uma vez ocorreu isso, das prorrogações do mandato. O Coiu em São Vicente abriu mão. Renunciou. Não topou os 2 anos a mais. Acho que foi o Reis que assumiu, não, o Sebastião. Na sequência do Coiu foi o Reis, né? O Reis, né? Foi o Reis. Foi o Reis, isso mesmo. Então, esse fato já aconteceu no passado e não deu certo. Não deu certo. E o Eduardo Cunha disse que quer voltar essa semana ainda à reforma política. Mas é que eles também estão apertando lá a Dilma, né? E eles estão angustiados também com essa situação toda. Isso que você falou é uma realidade. Você começa a discutir, mas não tem uma base sólida para fazer nenhum tipo de composição. Então, quanto mais rápido votar isso, tanto melhor para Eu acho que você falou a questão do distritão, penso eu que para nenhuma cidade, no caso de municipal, vereador, não acho legal. Acho que poderia ser para federal, para estadual. Porque, veja, até falei aqui esses dias, no caso de Santos, né? O túnel no Macuco. Aí o cara vereador do Macuco vai ter uma posição. O vereador do Gonzaga vai dizer, mas não vai me afetar em nada. Em São Vicente é a mesma coisa, né? Vai dividir muito. Essa proposta do Serra, né? E que foi feito encaminhamento através do Senado, de fazer o distrital. Eu acho que isso é completamente perigoso com relação à representatividade. Nesse formato que ele apresentou. Eu acho que para a eleição de deputado, Augusto e Clemente e os telespectadores, isso é importante. Eu disputei a eleição de deputado, o Clemente chegou a ser candidato a deputado? Não. A dificuldade que é de você representar as tuas propostas, enfim, apresentar as suas bandeiras aos munícipes de uma região, o deslocamento que você tem dentro de uma região já não é algo tão simples, já é algo custoso e as pessoas acompanhar o mandato desse deputado. Já é uma dificuldade muito grande. Imagine você ter que percorrer outras regiões dentro do estado. Eu tive essa experiência, é horrível. Então, quer dizer, e você tem que ir, porque os de fora vêm aqui e roubam o teu voto. Quer fazer eu queria, já que você tocou nesse assunto, queria falar sobre isso. Quantos votos você teve em São Vicente? 24 mil, quase 24 mil votos. Quantos votos você teve em Santos? 9 mil votos. Então vou contar essas 2 cidades, tá bom? Você teve 33, 34 mil votos, né? Isso para estadual. Eu, particularmente, acho que o Júnior... No total eu tive 50. Sim, não. Nessas duas cidades, algo em torno de 34 mil votos. Eu, particularmente, acho que o Júnior é um representante legítimo da região. Com certeza. O que não dá, e sem desmerecer ninguém, porque a eleição, a regra do jogo é essa. A minha esposa também não foi vereadora por 26 votos, então não dá para... E foi a 15ª mais votada, entre 21. Mas, enfim, nós temos que acabar com isso. Não dá para ter uma pessoa que teve 1000 votos na cidade representar a região. Absurdo. Isso é um negócio que não tem cabimento. Não dá para, por exemplo, no caso de São Vicente... Quantos votos em São Vicente? Quase 24. Porra, 24 mil votos. Ele é o cara, né, que representa a região. Não é? Na Baixada foram 43 mil votos na Baixada. Essa é a questão. E aí nós temos outros representantes, sem desmerecer. Meu amigo Marcelo Esquacione, deputado federal, 30 mil votos. Ex-prefeito Beto Mansur, deputado federal, 33 mil votos. Né? Os 2 deputados que foram eleitos, o Caio França, e o Paulo Correia. O Caio França teve uma votação grande na Baixada. Paulo Correia já não teve tanto voto. A discussão não é nem se é válido ou não. A regra do jogo está aí, quem ganhou a eleição, ganhou a eleição. Mas precisa mudar, nós precisamos ter representatividade. Na verdade, assim como você está falando, eu penso da mesma forma, ninguém está criticando as pessoas, nem está dizendo que não mereceram ou não, ou que não tem capacidade ou não. Está dizendo o sistema, como é que funciona, e que não é um sistema
Não é justo. Representativo, realmente. Não é justo, é verdade. Você acabou de falar, 24 mil votos lá. Numa cidade. Quer dizer, 9 aqui, vamos dizer, na Baixada 43. Quase 43, na Baixada 50 ao todo. Mas você tem que ficar pipocando para conseguir voto, porque alguém desce aqui e toma o seu voto. Se o cara tem mais poder financeiro, ele acaba conseguindo, né? Um monte de gente fazendo campanha para ele. Eu encontrei pessoas depois do processo eleitoral que... Teve gente até que falou, olha, eu não votei em você, mas eu acho uma injustiça pela quantidade de votos que você obteve no processo, porque as pessoas te escolheram, as pessoas queriam você como representante, comparado com outros que tiveram menos votos. Mas é a regra do jogo que você tem que respeitar. Mas por isso que tem que se discutir um formato mais adequado. Nós temos que rediscutir o formato. Não dá mais para essa representatividade ser nas coxas, não é? Quer dizer, o Tiririca foi o mais votado, Clemente, em todos os municípios do estado de São Paulo praticamente. Eu pergunto, esse cara ele vai conseguir mandar uma emenda para cada município? Não. Ele vai conseguir ajudar cada Santa Casa? Não. Ele vai conseguir ajudar a gente? Não vai, ele tem que fazer uma opção. E nunca mandou, né? Não é o perfil. Não vai mandar. Não mandou. E hoje, eu tô te falando isso porque o Clemente acompanhou isso na época que a Fernanda fazia radioterapia. Se não fosse os 7 deputados da região, cada um fazendo uma emenda de 500 mil, não tinha o dinheiro para comprar o acelerador linear da Santa Casa. É verdade. E não teve nenhum deputado de fora que ligou e falou assim, olha, me coloca aí, vou mandar 500 pau aí para Santos. Não teve isso. Então, hoje a gente rediscute de forma concreta essa representatividade, ou realmente nós vamos ficar sempre reclamando. E tem um agravante nisso tudo. O distritão, que é o que o Eduardo Cunha deseja impor... São os mais votados. São os mais votados. E aí que é o grande X da questão. Também não é o mais justo. Você começa a acompanhar e você analisa que internacionalmente, né, mundialmente, só foi experimentado no Afeganistão e na Jordânia. Quer dizer, o Japão, que tem uma das maiores democracias do mundo, já teve o distritão e fez uma reforma. Mas como é que é hoje? Para voltar ao distrital. Então, eu acho que o distrital misto talvez seria o modelo mais justo, principalmente na eleição de deputados, representantes de deputado estadual e federal. Vereador, você colocar o distrital é onde você falou no início do programa, o Augusto. Você regionalizar o mandato, o cara vai se preocupar apenas com o macuco, quer dizer, vai gerar um coronelismo, quer dizer, uma ditadura local. Não é interessante isso para o processo, não é abrangente, quer dizer, não democratiza a discussão, quer dizer, pessoas que defendem bandeira, olha, tem gente que é representante da educação, outros da saúde, que são médicos, enfim, você vai acabar tirando a possibilidade dessas pessoas de fazerem uma discussão mais ampla dentro da sociedade. E aí, é ruim, você já tem as regionais de bairro, você já tem as entidades de melhoramento para fazer essa discussão pontual. O município precisa ter vereadores que sejam representantes de toda a classe, né, e de todas as bandeiras, e não de um determinado assunto limitado a um bairro exclusivo. Então, eu acho que essas discussões elas precisam ser feitas com muita precisão. E não a toque de caixa para atender o interesse de deputado X, Y ou os grandes partidos. Né? Porque os grandes partidos se fecham e sempre aquela tentativa de se perpetuar no poder. O distritão ele é um grande risco, porque quem está no mandato, quem tem poder econômico, tem condições de fazer essa política clientelista, é muito mais fácil de se manter. Quem está de fora vai ficar cerceado e não vai ter oportunidade de levar a sua vontade, o seu interesse, o seu ideal. E na política a gente precisa disso, viu, Augusto? Oxigenar, atrair as pessoas de bem e não cercear e impedir que elas participem do processo eleitoral. Olha, eu concordo. Você imaginou aqui, Augusto, Santos, por exemplo, mais gente eleita para o lado de cá, 3 ou 4 para a Zona Noroeste, só 3 caras lá. Os caras aqui tá pouco me lixando para a Zona Noroeste, porque ela não vai me eleger. Sim. E os problemas que tem que ser discutido por todos. Então é muito complexo, porque você pega a região mais carente, vai ficar praticamente solta lá, com todo mundo brigando aqui pelo que é bonito. Eu tenho um exemplo na minha casa. Desculpa usar minha esposa como exemplo, mas a Fernanda teve na 118.100 votos. Né? Nas outras duas zonas eleitorais, os outros 1.800 votos, quase 1.900. Então, de certa maneira, cada zona eleitoral, alguma coisa em torno aí de 1.000 votos. É representativo e os votos pulverizados. Pulverizados, né? Quer dizer, representa diversas... Eu penso... Augusto, interromper, mas olha que coisa bonita isso aí. 1.000.
Independentemente, eu sei que a Fernanda, na verdade, ela não precisa disso, ela faz isso como uma coisa de prazer mesmo, a gente sente que ela faz por prazer e tal. Mas você vê que coisa bonita. Eu falo, puxa vida, eu estou fazendo isso já não por necessidade, mas porque eu quero fazer um trabalho social. Você está mais ou menos dividido. Então você vai se preocupar em fazer o trabalho para aquelas... Isso que eu ia dizer, você legisla para a cidade. Para a cidade, pô. Não é? Eu acho que o vereador ele tem que legislar para a cidade. Não dá para você legislar para o bairro do Macuco. E o que vai acontecer? Outra coisa, você não vai poder mudar de bairro, né? Então, nada contra. Mas se o cara quiser mudar da ponta da praia para o Embaré, não vai poder, porque ele vai perder o reduto, vai perder... Então... Não, e nem sempre, presta atenção, uma coisa que ninguém falou ainda. Nem sempre, às vezes, aquela pessoa que tem uma militância ou um trabalho social que seja desenvolvido naquele bairro por muitos anos, mora naquele determinado bairro. Sem dúvida nenhuma. Então, essa representatividade ela é muito discutida. Eu acho que o Serra jogou essa semente para se afunilar na discussão do voto distrital, não é? De uma forma um pouco mais... Mas, Júnior, deixa eu tocar num outro assunto, falar um pouquinho da questão da saúde metropolitana. Ontem a gente tive aqui, nós discutimos aqui a questão do hospital regional que o Billy quer implantar lá em São Vicente. E aí nós chamamos umas contas aqui, como já fizemos também do Hospital da Estivadores, que vai gerar alguma coisa em torno de 200 leitos, mas que vai custar uma fortuna. É uma fortuna, são algo em torno de 7 milhões, e que no momento que o governo federal está cortando verba, saiu no Estadão no domingo que hoje o governo federal está atrasado em quase 1,5 bilhão de recursos de repasse para as entidades assistenciais no Brasil. Cuidam de idosos, velhinhas, creches e tal. As obras, o governo federal está cortando tudo, né? E recentemente o Davi Wip disse o seguinte: a hora que aliás, foi o Márcio França, não me recordo. Foi o Márcio França. Depositar o recurso. A hora que o governo federal depositar o recurso, o governo federal também vai lá e deposita. Aí depois eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, será que só eu que vou nado contra a maré? Porque tem um hospital lá no centro de São Vicente, do lado do CREI, que é o Hospital São José, que tem já uma estrutura montada. Tá pronto. Tá montado lá. Não era melhor alguém se afinar com o Gilhote e definitivamente utilizar aquela estrutura? Porque para construir um prédio, eu ouvi 150 milhões, já se falou, é um dinheiro que, pelo amor de Deus, aí veio o prefeito Billy dizer, não, mas a cidade está quebrada, a cidade não tem dinheiro, a cidade está quebrada, eu já estou até ficando triste pelos vicentinos, porque ninguém gosta de saber que a sua cidade está nessa situação. Não era melhor fazer um acordo lá com o Gilhote e investir no São José, Júnior? Eu acho que é um dos caminhos. Na verdade, eu sempre fui um dos maiores defensores da questão do hospital regional, porque eu assisti o ministro na Câmara Municipal de São Vicente, quando ele recebeu o título de cidadão vicentino, o Arthur Chioro, falando lá publicamente da questão do hospital regional, que iria fazer, que o governo federal ia entrar com recurso, só que dependeria do Estado abraçar essa discussão. Só que o Estado não foi consultado, né, a partir daquele momento onde ele fez o pronunciamento. E eu montei uma comissão na Câmara Municipal de Vereadores para discutir a implantação do hospital regional para fazer a interlocução com o governo do estado. E foi aí que eu envolvi o Billy e envolvi os demais prefeitos. Conversei com o Paulo Alexandre, conversei com o Marco Aurélio em Itanhaém, enfim, conversei com o professor Arthur em Mongaguá e senti que era o entendimento de todos os prefeitos da região que o hospital regional seria um bom caminho, uma solução, pelo déficit de leitos hospitalares que se apresenta não só em São Vicente, mas em toda a Baixada Santista. É lógico que a saúde em São Vicente, eu acho que talvez seja uma das mais precárias hoje da região metropolitana. E o interesse de se fazer esse hospital regional em São Vicente, até porque, geograficamente, é uma cidade que se encontra no meio do caminho entre as 9 cidades que compõem a nossa região metropolitana. Então, eu fiz essa discussão, conversei bastante com o prefeito, com o Billy, marquei uma agenda com o Davi Wip, eu chamei na época, convoquei lá na Câmara o César Kabashi, que é o diretor regional da saúde, ele esteve lá conosco, apresentei, inclusive o Stanislau, vereador do PT de Santos, esteve conosco lá em São Vicente, para que a gente pudesse ter esse entendimento entre governo federal e governo do estado, porque é difícil, quando você tem uma discussão PT e PSDB, parece que um puxa a sardinha para o outro e ninguém quer resolver nada. Então,
saúde, ela não tem bandeira, ela não tem partido. É importante que é um interesse social e do povo, da população como um todo. Então fiz essa discussão, fomos no Davi Wip, apresentamos as propostas, o Stanislau, se eu não me engano, até teve nessa agenda com o Davi Wip, que eu consegui agendar na época, e mostrou, né, a intenção do governo federal de entrar na parceria. E nós ficamos esperando a devolutiva do Estado. Eu fui candidato a deputado, eu defendi essa bandeira. Né? Tem matérias nos jornais da região onde mostra a minha intenção de convencer o governador Geraldo Alckmin de que o hospital regional é sim uma prioridade para a Baixada Santista. E sugeri ao Biri na época que ele passasse um abaixo-assinado para todos os prefeitos. E todos assinaram o documento mostrando a intenção de se construir um hospital regional, desde que a parceria entre União e Estado se concluísse. Porém, a gente vê que a coisa vai se arrastando. Eu vi, sabe o que acontece, Augusto? O que é ruim na política é isso. As pessoas elas pegam carona. O tal do estelionato eleitoral, ele é criminoso. E a gente precisa lembrar, voltar no tempo para perder aquela mania de que o brasileiro tem memória curta. O cara vem na eleição, ele pega uma bandeira. Aí começa a falar do hospital regional. Olha, porque eu vou fazer o hospital regional, porque eu vou lutar, como deputado eu vou fazer, vai acontecer. Aí daqui a pouco ele muda de opinião. Aí tudo aquilo que ele defendeu, que ele prometeu, que ele documentou, de uma hora para outra ele passa a achar que aquilo não serve mais, não presta, não é o melhor caminho. Lógico que o Brasil vive uma crise financeira muito grande e o dinheiro, né, como você falou, da União, tanto como do Estado, está escasso. Né? Estão fazendo contingenciamento, realmente estão reduzindo as despesas. A realidade do hospital regional, eu acho que pode ser que ela demore muito tempo para vir, né, para se tornar, sair do papel e vir para a prática. E aí você entra com as outras soluções, que aí a nível municipal tem que ser discutida rapidamente. Em São Vicente, o drama ele é muito grande. Seria muito bom ter um hospital regional em São Vicente, com 400 leitos, enfim, né? Um hospital novo, moderno, com boas condições de atendimento. Eu acho que não tem dinheiro, não é para construir é fácil. O problema é o custeio. Aí gasta 150 milhões para construir um prédio novo, não sei o que, daqui a 10 anos, porque não pode pensar no município. Não, o município não tem condição de manter. Daqui a 10 anos, vai estar lá caindo aos pedaços. É que nem um pronto-socorro central. Hoje, a reclamação geral, continua quebrado o raio-x do pronto-socorro central. Não dá para entender, é um raio-x, a gente sabe que não é um equipamento de ponta. Então, na verdade, o grande problema dos municípios é que, infelizmente, inverter a pirâmide, a despesa maior fica com o município, a receita menor fica com o município, sim, o governo federal fica com a receita maior, repassa valores irrisórios e quem sofre é o cidadão e o gestor público, que às vezes por falta de gestão, de grana, enfrenta essas dificuldades. Essa questão do hospital regional vai dar muito pano para manga, viu? Eu acho que assim, eu sou um administrador, sou um gestor. Eu acho, por exemplo, fica muito mais barato para o setor público chegar na iniciativa privada e falar: você monta um hospital aí, ou aproveita os que tem, eu vou te pagar tanto por leito. Vai te custar 5 vezes, 6 vezes menos, você não vai ter problema administrativo, vai ter um equipamento muito melhor, mais moderno, atualizado. Aparelho vai quebrar, o cara vai consertar, como você falou, e o teu custo é menor. A gente já discutiu isso algumas vezes, isso não é uma invenção do Clemente, isso é constatação, nós já falamos algumas vezes, assim, em média, qualquer hospital público custa de 6 a 11 vezes mais, comparativamente, a iniciativa privada, custo leito dia. É por isso que ele não tem dinheiro para funcionar. Isso aconteceu com São José, mas aconteceu com todos os hospitais públicos regionais, que começa, como você falou, alguém vai lá, joga a verba ali, e depois ele funciona mal, gente na fila de espera e tal. É mais barato, como administrador, você pagar um hospital, combinar o valor leito-dia com ele, vai atender muito menor, com a verba, 1/5 da verba que você gastaria com um hospital sendo próprio. Então eu defendo isso. É que talvez para o político seja mais conveniente dizer: não, porque eu fiz hospital, porque tal. Ficar até. Veja, o apelativo, eu construir um hospital é grande. Mas o atendimento, o negócio é prático. A gente sabe que não é prático. E eu estou falando isso porque eu sou um gestor de saúde, né? Hoje eu sou um médico, administrador, e eu adoro economia, quer dizer, eu acabei fazendo economia, quer dizer, eu gosto da área administrativa, fiz gestão. Então, eu falo
realmente porque a coisa funciona dessa forma. Também na iniciativa privada, se o cara não trabalhar direito, hoje ele está fora. Ele quebra. Não, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo aqui, na Multimagem, de Ribeirão. Está me dizendo o seguinte, ó, todas as clínicas grandes de Ribeirão estão quebradas. Olha só. Ou seja, Ribeirão Preto, que é uma cidade Ribeirão, forte. que é uma cidade muito forte, por quê? Ali é a indústria canavieira, né? Quebrou. O pessoal ali acabou, aquelas usinas fecharam todas, consequentemente, os fornecedores de maquinários, elementos, tudo que envolve. A logística. E nós estamos falando de clínicas boas, grandes, com bons administradores. Você imagina o setor público. O setor público administra mal. A gente tem que ter essa consciência, porque não é aqui no Brasil. Você sabe o que o Ademir Pestana falou aqui para mim outro dia? Sabe quanto custa, quanto a beneficência cobra da prefeitura o leito dia? R$86. Eu disse aqui. Começa com 110, se o cara ficar 10 dias, passa para R$86 dia. Eu fiquei pensando, não UTI, um leito comum. Leito comum, mas mesmo assim, não tem condição. Você acha muito caro ou barato? Muito barato. Muito barato, muito né? Barato, não tem condição. E ele falou, se a prefeitura quisesse comprar 100 leitos, eu vendia. Sim. Porque ele já tem uma estrutura montada. Mas é o que se discutiu no São José hoje. A contratualização desses espaços. Acho que o Gigliotti fala que o Billy não fala com ele hoje. O Gigliotti já me falou isso por algumas vezes. Né? Houve um investimento... Acho que é outro homem. Palavras do Carlos Gigliotti é que eu tenho o maior respeito. Depois que o Billy mandou o exército lá, acho que o Gigliotti falou assim, é outro homem. Mas não entendi, mas por quê? Qual exército? Demais, não mandou lá a primeira semana dele, mandou o exército, a aeronáutica, as forças armadas, os caras pintaram tudo lá, coitado. Você sabe, eu posso fazer aqui um comentário, não tem nada a ver com o que a gente vai falar, mas é uma sacanagem, né, meu? O cara, você prestou exército, Clemente? Fiz. Você fez exército? Eu amei. O Júnior não, o Júnior tem cara de quem foi criado com a avó. Não, o Júnior não prestou. Você prestou exército? Aqui é tudo sem vergonha. Tu prestou exército? Eu também não, tudo sem vergonha. Mas eu queria falar uma coisa interessante. Antigamente era... Você ficou quanto tempo no exército, Augusto? Eu não prestei. Não, mas é legal, eu fiz exército. Assim, não, é legal, mas puta, o que eu muito acho legal. Uma sacanagem é que pega esse pessoal, antigamente ainda era mais, agora infelizmente nosso exército está passando uma crise, estão dispensando às 10 horas da manhã porque não tem o dinheiro para o rancho. Mas eu acho uma sacanagem que o cara vai lá para se capacitar, né, para saber atirar, para mexer lá nos equipamentos. Aí vem o prefeito e manda o cara pintar a parede, limpar não sei o que, cimentar. Tá errado isso. Se o cara entrou no exército para aprender, ele já não podia, na sua época devia ficar o tempo inteiro, até dormir no quartel, não é? Não, tinha na sua época era... tinha opção, mas eu, por exemplo... ficava o dia inteiro. Ficava no quartel... O dia inteiro. Hoje em dia não, hoje 10h30, você sabe disso, né? Não, sim, mudou. Tá mandando embora porque não tem dinheiro para pagar o rancho. Sim. Então é outra realidade. Mas depois que o exército teve lá no acho que o Gigliotti fala, é outro homem. Eu estou fazendo essa crítica porque assim, eu vivencio aqui, meu pessoal, a maioria é de São Vicente, não tem um dia que não tenha, ou não tem médico, ou tem que levar material de limpeza, ou não tem produto, ou não tem medicamento, ou é demorado o atendimento. Eu estava vendo hoje de manhã, aproveitando isso que você falou de medicamento, hoje de manhãzinha, passando uma reportagem na Globo sobre desvios de medicamentos nos hospitais públicos do estado de São Paulo. Claro, no estado de São Paulo isso acontece no Brasil todo. Com certeza. E aí ele cita um exemplo dentre todos, cita o exemplo dos servidores públicos estadual. É uma vergonha, né? Absurdo. O cara desvia grande parte da medicação, especialmente as mais caras, e o cara fez a gravação lá. Um deles denunciou, o cara grava lá. Quanto que o cara te ofereceu? 20% do que ele vende. Quanto custa cada ampola que vendia? 300 pau cada ampola. Quer dizer, o cara ganharia R$60. Então o cara começa a transferir. Que absurdo. Aí pergunta lá para a responsável pelo setor financeiro. Ela falou, não tem o que fazer. Mas por quê? Porque não temos as ferramentas para fazer esse controle. Em outras palavras. Não tem nem... Não tem como controlar um furto, porque não é roubo, um furto que todo mundo sabe que tem, mas que não se consegue chegar à pessoa. Ele some dos centros cirúrgicos,
E, quer dizer, talvez até se revistasse, mas enfim, não descobriu. Então, outro gargalo gigantesco no setor público que você vai contar a vida inteira. Mas olha, eu não sei em São Vicente, né, se isso acontece, desvio, mas que o pessoal gasta exageradamente, gasta. Porque eu tenho acompanhado algumas prestações de contas e está se comprando produto, insumos na área da saúde, mas nunca tem. Falta médico, falta material de higiene, falta material hospitalar. Pô, não tem esparadrapo, não tem gás, esparadrapo. As reclamações, elas são diárias. Você falou que o pessoal que trabalha aqui, enfim, que traz lá no nosso gabinete, você não imagina a quantidade de reclamações, os munícipes, se você anda na rua, você vai às feiras, enfim, você caminha nos bairros, a saúde em São Vicente hoje está uma avacalhação, ela é precária, né? E alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que a falta de recurso, ela existe hoje, né? Não só na Prefeitura de São Vicente, mas outras prefeituras conseguem ter criatividade e buscar alternativas. Eu acho que o problema é a gestão. Já teve alguns secretários que passaram pela secretaria, porém, assim, a gestão, quando ela é administrada por um determinado partido, fica confuso. Mas né? eu queria fazer uma crítica aqui. Eu acho o seguinte, olha só, desculpa. Eu até respeito os municípios não terem recursos. Mas eu não vejo, não estou defendendo o Paulo, hein? Só fazer um comparativo. Mas não vejo o Paulo Alexandre nas entrevistas, a prefeitura não tem dinheiro, a prefeitura é quebrada. Você não vê lá o Orlandini, a prefeitura está sem dinheiro, a prefeitura está quebrada. Você não vê o Mourão, a prefeitura está sem dinheiro. Toda vez que perguntam, prefeito Billy, puxa, não tem gás no CREI, a prefeitura está quebrada, a prefeitura não tem dinheiro. Mas 25% do recurso é da saúde. Não está quebrada, a prefeitura 15%, não tem dinheiro. Perdão. Então, veja, ele quando se candidatou, ou ele foi incompetente de ver os balanços, porque ninguém entra. Você vai ser candidato a síndico de um prédio, você quer saber qual é a situação. Você não vai lá de alegre, me põe aí. Não, você quer saber, tem dívida trabalhista, não tem, quanto deve, quem está em atraso. Se o Billy assumiu a prefeitura sem saber como era a situação, como estava a situação do governo, você me desculpa, uma crítica construtiva. Sim. É incompetente, ele não pode ter assumido ele não pode ter entrado lá numa caixa preta. E não dá mais, são 2 anos e meio já, não dá mais para dizer, não tem dinheiro, está quebrada, é um município pobre. Isso desculpa, eu até estou fazendo aqui um desabafo, peço desculpa aos convidados, mas se eu morasse em São Vicente, eu tenho um apartamento em São Vicente, mas se eu morasse em São Vicente, eu ficaria envergonhado. Porque a gente só escuta isso. A cidade é pobre, a cidade não tem dinheiro, é uma cidade humilde, é uma cidade que não tem recurso, a prefeitura está quebrada. Isso não é novidade mais, né? Eu acho que já teve tempo suficiente para você mudar essa característica. E o pessimismo que se criou hoje em São Vicente, Augusto, ele é muito grande. E assim, aquela coisa que as pessoas tinham resgatado no passado, olha, de ter orgulho de morar em São Vicente, de colocar as placas no seu carro com o nome de São Vicente. Tinha aquele ditado, São Vicente é a cidade onde termina o jardim e começa o capim. Quer dizer, então tudo isso voltou de uma forma muito rápida nesses últimos anos. Então acho que o grande desafio hoje da atual administração é concluir um ciclo, porque a forma como veio a herança nos últimos tempos, ela também foi uma herança maldita, a bem da verdade é essa. Mas você citou outras prefeituras, outros exemplos que também sempre tem algumas heranças, enfim, tem dificuldades financeiras, mas alguma ação propositiva ela tem que existir. Então você tem que priorizar e ter criatividade. Olha, não dá para fazer tudo, mas então vamos focar na saúde, ou vamos focar na saúde, na educação e na manutenção. Agora, quando você quer fazer tudo, você não faz nada. Ou evidentemente, mas, olha, o orçamento você não faz nada e finge querer fazer tudo, né? É aproximadamente 1 bilhão. 1 bilhão. 920. Um orçamento próximo de 1 bilhão. 25 não é uma cidade tão pobre assim. Para educação, são quase 250 milhões. Se dividir por 12, saúde, dividir por 12, sim. É quase 20 milhões. E se gasta mais do que 15% na saúde, né? Então tem alguma quase coisa errada. 30% Divide que são aí a per capita aí. Eu tenho que fazer um intervalo, porque aí senão quem não paga o condomínio sou eu. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Clínica Semeias, Serviço Médico Integrado de Assistência à Saúde. É a nova opção em atendimento médico ambulatorial em Santos. Realizamos consultas em diversas especialidades, com excelente infraestrutura e profissionais altamente capacitados. Venha nos conhecer. Agende sua consulta. Avenida Afonso Pena, 180, Conjunto 31, terceiro andar. Telefone 3326-3115 ou 3326-3097. Clínica Semeias, semeando saúde. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, grande Fábio Garibe, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Mandar um abraço especial também os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, um abraço especial ao meu amigo Jorge, que está lá trabalhando. Hoje ele me perguntou, realmente essa semana uma série de contratempos, mas mandar um abraço especial aos meus amigos do Boqueirão Express Grill. E também o Incatep, grande Incatep. Olha, é importante destacar, você que é morador de São Vicente, Praia Grande, o Incatep tem aumentado demais a participação de moradores de outras regiões que querem se capacitar em equipamentos de última geração. Lembrando que os terminais voltaram a contratar, sem dúvida nenhuma, a qualificação profissional é um item que pesa na hora da contratação, e os terminais
contratam aqueles que têm os cursos do INCATEP pela qualidade dos equipamentos dos simuladores de última geração que formam a tão sonhada carreira portuária. Por isso eu recomendo INCATEP. Acesse o site www.grupoincatep.com.br, conheça os cursos, veja como você pode adquirir os cursos. O INCATEP parcela em até 10 vezes, você pode comprar direto no site. Por isso eu recomendo INCATEP, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E mandar um abraço para a doutora Cássia, do grupo da Clínica Semeias. Uma novidade, ela trouxe uma ideia, um conceito de atendimento diferenciado. Há uma tendência, isso é comum, já aconteceu com todos nós. Você liga, tem um mal-estar, ou tem uma dor, ou, enfim, algum problema que você acaba tendo, você vai no pronto-socorro, é atendido, tem um médico do pronto atendimento, e aí o médico vira para você e fala: olha, o senhor precisa procurar um especialista, seja na área cardiológica, neurológica, um ortopedista, você precisa procurar um especialista. E aí você pega o livrinho do plano e liga no consultório de um médico conveniado. Liga lá e, poxa, eu estou falando para quem tem plano, depois eu vou falar para quem não tem plano. Aí o cara liga lá e fala assim: olha, eu queria marcar uma consulta. Ah, pois não, 23 de dezembro. Porra, mas eu estou precisando agora, uma emergência, eu quero ver, tive uma dor, um mal-estar, tive no pronto-socorro. Mas infelizmente hoje há uma demanda muito grande e normalmente os agendamentos são assim mesmo, 3, 4, 5 meses para você marcar uma consulta. A Clínica Semeias trouxe para a Baixada Santista uma nova tendência. Você vai ter um atendimento diferenciado, com profissionais especializados em cada área, e a consulta ela é marcada em até 7 dias. Você precisa de um cardiologista, você vai ligar na Clínica Semeias, o telefone está no seu vídeo, você vai pagar um valor diferenciado, um valor muito justo, e você vai ter a sua consulta em até 7 dias. É um valor que você não encontra no mercado, um diferencial, e que você recebe um atendimento de primeira qualidade. Isso vale para quem tem plano, vale para quem não tem plano, que precisa de uma consulta imediata. Clínica Semeias, telefone no seu vídeo, na Afonso Pena, em Santos. Ligue, peça informações, saiba como a doutora Cássia e toda a sua equipe trabalham. O programa de hoje conta com a presença do vereador na cidade de São Vicente, Júnior Bozella, gentilmente vindo ao programa, e também o doutor Clemente. O Bozella teve neste domingo, né, a eleição, domingo ou sábado a eleição no PSDB? Domingo. No domingo houve a convenção do PSDB. Aliás, em vários municípios, em São Vicente não foi diferente. E como é que você viu esse novo momento do PSDB? Quais serão as diretrizes para este ano e o próximo ano? Olha, com relação às eleições dos diretórios municipais, eu, na condição de membro do diretório estadual, tive a oportunidade de percorrer 5 cidades, né? Não conseguimos em todas. Bertioga, muito distante, começamos em Peruíbe, eu e o outro membro, o Raul Cristiano, então fizemos Peruíbe, Mongaguá, Itaém, passamos em São Vicente e Santos. Né? Cubatão já tinha sido realizada no dia 3, então Guarujá é uma comissão provisória e não conseguimos ir até Bertioga. Então a gente entendeu que o resultado foi extremamente positivo. São Vicente foi o maior quórum de votantes de todos os mais de 400, né? Foram mais de 400 pessoas que apareceram para votar, que conseguiram lá escolher a chapa vencedora, que foi a chapa 1, a única cidade que teve 2 chapas inscritas, apesar do entendimento, enfim, houve ali uma participação equivocada do deputado Bruno Covas no sentido de tentar impedir a eleição no diretório municipal, mas eu entendo que pelo resultado, pela grandeza, né, do ato e do evento em si, ele foi muito criticado, claro, nas redes sociais, né? O Bruno ele tem sido criticado porque ele é o secretário-geral do partido. E ele, na condição de secretário-geral, ele se utilizou dessa prerrogativa para tentar anular o edital de convocação sem um mínimo de embasamento, fundamentação nenhuma. Inclusive o presidente estadual do partido, o deputado federal Duarte Nogueira, já havia encaminhado um e-mail autorizando que as convenções fossem realizadas a partir do dia 3 até o dia 17 de maio, de acordo com a resolução nacional assinada pelo presidente Aécio Neves, que prorrogou os mandatos e alterou as datas das eleições
em todo o país. E a própria Executiva Estadual soltou uma resolução, que é a 2 de 2015, autorizando as eleições no dia 17 de maio. Então, e arbitrariamente, de uma forma inexplicável, o deputado Bruno, na condição de secretário, emitiu um ofício unilateral, uma decisão monocrática. Só em São Vicente? Só em São Porque Vicente. Santos teve no dia 17, né? Não, em São Vicente Mas anularia a eleição. Qual a alegação? Não, nenhuma, não há embasamento nenhum. Porque o que acontece, viu, Clemente? Chega nesses momentos que se avizinha o processo eleitoral, porque às vezes quem está em casa não entende muito a questão partidária, como é que funciona esses bastidores. Então, eles vão mascarando, e eu sempre falo o seguinte, tem cara que gosta de te xingar publicamente e te pedir desculpa no reservado. E tem outros que gostam de fazer a sacanagem no reservado, em 4 paredes, e publicamente eles vêm e se fazem de vítima, né, de coitadinhos. E a gente vive num país democrático. Então não tem nenhum artigo dentro do Estatuto do PSDB que proíba a inscrição de outras chapas. Quer dizer, eles queriam um consenso, uma chapa única, onde o Bruno tivesse a maioria do diretório. Para quê? Para discutir a eleição do ano que vem, ele direto com o PSB, né? Porque aí hoje existe um alinhamento entre PSB e PSDB. E o que a gente percebe é o cerceamento das forças políticas constituídas na cidade, tentando impedir as lideranças de fazerem uma discussão ampla. E um diretório com 5 mil filiados, Augusto e Clemente, onde você está seguindo o estatuto. Quer dizer, existe uma regra, você está embasado legalmente, diretório constituído, nada que desabone o diretório que tem vereador eleito. Né? O diretório que organizou a constituir uma chapa de vereador, que conseguiu eleger vereador no município, que tem filiados, pessoas de bem dentro do partido. Que leva 400 pessoas. Que leva 400, quer dizer, se somar Praia Grande e Santos, não deu o quórum de São Vicente. Então isso mostra a organização, mostra a grandeza do partido no município. Aí você quer impedir que 2 chapas se inscrevam no processo para disputar a eleição, tem que haver disputa, debate, o princípio do contraditório ele é legítimo. Aliás, o democrático é isso, né? Não é dessa forma. Podia ser 3, 4. E aí, estranhamente, aí é por isso que é criticado. Você vem de uma forma unilateral, toma uma decisão, querendo impedir a eleição do diretório sem justificativa nenhuma. Para quê? Para você ter a força. Mas sabe o que acontece, Augusto? O título do deputado Bruno, domicílio eleitoral, ele é na capital. Fica a minha pergunta aqui no ar. Qual o interesse do Bruno no município de São Vicente? Na verdade, o que eu sempre escutei... É candidato a prefeito de São Vicente? Não, é candidato a prefeito em São Paulo. O domicílio... Você chama atenção para um tema importante. Qual o interesse direto em São Vicente? A não ser que ele esteja mudando os planos. É uma atrapalhada tão grande. Ele vem como governador, cara. O Bruno Covas? Vai vir. Não, mas em 2016 vai disputar a eleição para prefeito em São Vicente? Não acho que justifica. Não, eu acho que ele é candidato a prefeito, ele é um dos pré-candidatos. Eu quero fazer essa. Se eu tivesse mas a não ser que ele tenha mudado disso. Será que ele mudou para São Vicente? O domicílio? Ele tem um parente lá em São Vicente. Não tem um sobrinho, vai ver que é isso. Mas será que ele tem. Mas eu acho importante essas lideranças políticas ajudar a cidade, viu? Ela resolve querer morar de novo na primeira cidade do Brasil. Mas pode ajudar a cidade, porque como deputado tem condição de ajudar emendas, recursos, participar mais do dia a dia, né? De uma forma mais ativa nos problemas da cidade. Eu acho que é isso que a gente precisa. Eu tenho conversado com os deputados da região. O deputado Papo. O Papo é o deputado da região hoje. Do PSDB. Deputado federal. Eu fui o candidato a deputado estadual mais votado do PSDB na região. E dos federais, eu só, somando os votos dos federais, eu só perdi pro Papa. E eu conheço bem a realidade do município de São Vicente. Teve mais votos na região que o Bruno? Tive mais votos que o Bruno na região. Então, quer dizer, a discussão... Uma liderança que está constituída, né? Isso não é inegável, isso. E eu entendo que o PSDB, a Executiva Estadual, vai legitimar o ato, não há nenhum impedimento. Mas a eleição foi feita... Tipo subjúdice, é isso? Não foi subjúdice, mas foi um ofício unilateral que o Bruno emitiu por e-mail, quer dizer, então, e aí... e ele veio publicamente falar, se fizer a eleição, vai cancelar a eleição. Porque é uma arbitrariedade. Eu vou fazer a pergunta que o Clemente fez, que agora eu fiquei curioso isso, confuso. Mas baseado no quê? No e-mail não diz nada? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sendo que você tem uma resolução da Nacional, um e-mail do presidente do partido mandando fazer as eleições. Você falou que foi em 5 cidades, então pelo menos 4 fizeram dentro do prazo legal. Eu acho assim, o entendimento, o consenso, ele é importante, mas ele não é uma regra. Né? Não precisa ser uma determinação. E assim, na Praia Grande eu não vi ninguém chegar lá pro Mourão e falar, olha Mourão,
aqui no seu diretório, a gente quer dividir forças, viu? Você vai ficar com 1/3 do seu diretório, porque quem vai mandar aqui somos nós. Quem é que ganhou nessa eleição? São filiados no partido, pô. E nessa eleição... Não sou eu que mando, não é o Bruno, não é o Papa. Não, quem manda são os filiados. Nessa eleição que foi realizada no domingo, como é que ficou a composição da chapa vencedora? Foi eleito o Fábio Ornô, que é um jovem de 33 anos, é o presidente eleito do partido, filho de um fundador do partido no município de São Vicente. O São Vicente é o primeiro CNPJ do PSDB do Brasil. Primeiro diretório foi o de São Vicente. Então, o Fábio tem uma história bonita dentro do partido, foi da juventude, enfim. E teve 82% dos votos do padre da família Ornô de Moura. Okay. Que é tradicional em São Vicente. Que é tradicional em São Vicente. E teve 82% dos votos, a chapa 1, e a chapa 2 também fez o seu papel, teve 15,2%. Quem era o representante da chapa 2, só para deixar... Eram algumas correntes políticas dentro do partido que vão disputar a eleição de vereador. Pessoas, lideranças de bairro, de comunidade, que se juntaram e organizaram a chapa, que é legítima. E perderam com grandeza, faz parte do jogo, ganhar e perder. O importante é o partido estar constituído e a regra, discutir, né? Tá dentro do prazo. Não sei o motivo, né? Não há motivo algum. O motivo é o seguinte, Augusto. O PSDB, a vida inteira foi reboque no município de São Vicente. A partir do momento que houve essas mudanças de não aceitar mais as determinações, as interferências dos partidos de fora, que não compõem o dia a dia do PSDB, aí começou a criar o quê? Uma insatisfação de um grupo isolado, que tem ligações com esses outros partidos que a vida inteira fizeram interferência no PSDB. E a história do PSDB nos últimos anos mudou na cidade de São Vicente. Não se permitiu mais se curvar a esses partidos. Então isso incomoda. Quer dizer, agora o partido quer discutir a candidatura própria. É um momento importante. Quer dizer, São Vicente precisa trazer ideias, debates. O PSDB sempre contribuiu com as administrações municipais, com os recursos do governo do estado. Eu, na condição de vereador, sempre fiz a interlocução desde o meu primeiro dia no mandato e trouxemos ações importantes como a ETEC, o PAT, o Banco do Povo, os recursos da verbadade que nós salvamos, fizemos as indicações na Câmara, a reforma da biquinha tão questionada, não ia ter dinheiro se não fosse a minha luta junto à Casa Civil. Mas conseguiram fazer porque está em processo de licitação. O Reale teve lá esse domingo que você foi? Domingo passado ele teve que pegar um bloco lá para a filha dele sentar, Júnior. Um absurdo o que está acontecendo, porque o recurso ele era para ter sido liberado em 2013. Só que houve o quê? Uma tentativa dessas forças ocultas que querem atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Não é culpa da prefeitura em apresentar projeto? Não, porque o prazo foi cumprido e eu trabalhei através dos documentos, provei junto à Casa Civil que não houve perda de prazo por parte da administração municipal. O que houve foi o quê? A tentativa de fazer com que o recurso não fosse conveniado, São Vicente perdesse o prazo. Essa discussão política, esse debate entre a administração antiga, a atual administração, isso prejudica o quê? A população, o munícipe. E é isso que nós desenrolamos, entendeu, Augusto? E agora eu acho que o PSDB tem condições de apresentar candidatura própria. Então essa discussão que o Diretório Municipal vai fazer, e tem algumas forças ocultas, ou não tão ocultas, né, porque elas têm tido a coragem de colocar a caneta, para fazer o impedimento dessa discussão. Clemente, eu acho que os partidos têm que ter essa iniciativa de lançar candidatura própria, né? Eu acho que tem que ter. E isso que o Júnior falou é uma realidade, né? Quantos anos o PSDB ficou alheio à linha de frente, por exemplo? Sim. E hoje tem. Você próprio com 50 mil votos, a prova real aqui, 50 mil votos, o primeiro mais votado, como você falou, da região, depois do Papa. Sim. Então, eu acho o seguinte, isso é um cacife político muito importante. E eu acho que isso para a região também é bom, porque eu acho que há um equilíbrio maior dessas forças políticas, porque até então só existia o PSB, né? Exato. Enfim, eu acho que você realmente é um nome importante para a candidatura própria do PSDB. Não descartando que se discuta isso internamente. Mas isso é uma coisa. Desculpa, viu? Mas é uma realidade. Quem tem que ser candidato é quem tem voto. Quem tem mais votos. Acho que o nome, eleição, acho que é isso. Eu acho isso aí. Quem tem voto tem que ser mais candidato. Eu acho que a vaidade não pode ficar acima dos interesses da população. Lógico. Entendeu? Não adianta dizer o cara, não, tenho ideias, tal. Acho que hoje primeiro que você teve a coragem de colocar o seu nome à disputa na Assembleia Legislativa, sabendo que seria uma disputa dura, quase
30 mil votos em São Vicente, não é isso? Quer dizer, se credencia, minha opinião, né? Na minha é uma liderança opinião, regional, além de São Vicente, quer dizer, eu acho que realmente tem que ser. Eu entendo o seguinte, essa discussão da candidatura própria, ela vai ser construída e se dará num segundo momento, né, que é a partir do ano que vem, enfim, você tem o prazo das convenções municipais até junho do ano que vem, final de junho. Porém, o que não pode agora é você tentar impedir que esse processo seja discutido lá na frente, fazendo o quê? Interferindo num diretório municipal, transferindo a força. Quer dizer, os 5 mil filiados do PSDB terão a chance de escolher o A, o B, o C, não precisa ser o Júnior, pode ser o Pedro, o Paulo, o Joaquim, o João, tem outros nomes lá que também que queiram colocar à disposição, a gente vai discutir democraticamente. O ruim é quando vem essas forças não tão ocultas e querem interferir no processo para entregar isso de bandeja, sei lá, para qual partido, né? Essa é a interrogação que fica no ar. É muito ruim, Augusto, isso é negativo. Eu acho que Covas, e nós que somos herdeiros, e todos somos um pouco órfãos aí de Mário Covas, ele sempre lutou pelos princípios básicos da democracia. E não dá para cercear a democracia dentro do PSDB. Eu também acho que tem que acabar com esse negócio de só pode fazer política a partir de tal época, ou só pode falar que é candidato a partir de tal época. Fazer como nos Estados Unidos. Você quer 5 anos antes, 10 anos antes? Você fala quando você quiser. Fala quando você quer, você é candidato sim, e daí? Qual o problema? O Brasil tem uns negócios, negócio idiota, né? Não, o cara é pré-candidato. Olha, não é pré-candidato, não é candidato mesmo, ponto final. É verdade. Você tem que encerrar aí? Bicicleta? Tenho, pô. Você anda sempre? Às vezes. Quando o Gessé me empresta. Putz, o Gessé. Gessé teve. Tem bicicleta? Tem. Então vocês podem se juntar à Dilma. A Dilma acabou de comprar uma bicicleta nova. E o assessor da presidente escolheu o produto em uma loja de Brasília há alguns dias. A presidente pedala nos jardins do Palácio da Alvorada, onde também costuma fazer... Vocês estão rindo, mas é verdade. Onde costuma fazer caminhadas diárias. Ela evita andar de bike na frente da residência oficial, onde poderia ser vista por visitantes e fotógrafos que dão plantão na portaria. Dilma está seguindo Dilma está seguindo uma dieta rigorosa, já perdeu 15 quilos. A briga agora é pela manutenção do peso. E eu vi, olha aí, tá bonita a Dilma. Mas, o médico a dieta que ela está seguindo, o médico disse que ela é muito bonita, a Dilma. Não, ela é uma mulher bonita. Ela não é uma mulher feia. Já peguei piores, mostra a foto aí. Mostra a outra. Bicho, com 3 rabos de galo na cabeça, o cara enfrenta qualquer coisa. Não tem isso não. Nem São Jorge tem medo. É que, sabe, nós não temos problema no país, então sai uma nota dessa dizendo que a presidente compra uma bicicleta para continuação na Folha de São Paulo de hoje. Você acha que ela seria melhor modelo fotográfica do que presidente da República? Não? Pô, para, né? Não vamos nem comentar. Mas olha, muito obrigado pela participação, viu, Júnior? Obrigado a você, é um prazer, estou à disposição. Muito obrigado. Clemente, muito obrigado pela participação. Obrigado, Augusto, ao Bozella, a toda a equipe. Um beijo especial para você, telespectador. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua participação, aos amigos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Nós voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.